Adicionando aluno. Bom dia, Léo. Turma, então bom dia aí para todo mundo. Podem colocar o nome e número se é do primeiro A, B ou C no nosso chat. Hoje é a nossa última aula antes da prova. A prova de filosofia é no dia 16, terça-feira que vem, tá? São 10 questões de alternativa, não é prova dissertativa. Vai cair Sócrates e Platão. Então, na aula de hoje, a gente vai finalizar a matéria de Sócrates e Platão, falando um pouquinho sobre as questões de ética e moral, tá? E quem tiver alguma dúvida, assim, sobre o mito da caverna, sobre a questão da aparência e essência, teoria do conhecimento, a maiêutica de Sócrates, pergunta hoje, porque hoje é a nossa última aula antes da prova. Tudo bem? Então vamos lá, vou começar a apresentar, compartilhar. Carol, o Fernando não tá aparecendo para mim, não. Fala para ele sair do link e voltar. Não sei porquê, mas ele não apareceu aqui para entrar. Vamos ver se ele consegue. Vai lá, pede para ele sair e voltar. Pediu? Ou ele tá tentando entrar em outra aula aí, não sei. Mas para mim ele não aparece aqui, não. Joana Suassini vai embora? Bom, vamos lá. Então, eu vou começar a compartilhar com vocês a tela aí sobre ética e moral em Sócrates e Platão, tá? Aproveitem para tirar as dúvidas aí que aparecerem. Fernando conseguiu, pessoal? Peraí que agora sim, ó. Gabriel Ferro. Falta o Fernando. Bom, se ele aparecer aqui, eu coloco ele para dentro da sala. Turma, vamos lá. Então, ética e moral em Platão e Sócrates é muito simples, tá? E até tem uma história bacana. Para aqueles que assistirem o Senhor dos Anéis, vai até conseguir fazer uma relação, tá? Fica bem clara aí. Então, vamos ver, pessoal. Para o Sócrates, a gente viu isso também nas questões dissertativas, né? A alma é a consciência moral aí do ser humano, né? Do homem. Só adicionar. Ah, agora o Fernando chegou. Oi, Fernando, bom dia. Você não estava aparecendo aqui como entrada, viu? Por isso que eu não adicionei antes. Mas bom dia para você. Então, vamos lá. Ética e moral em Platão e Sócrates. Então, para os mais aluno. Pronto. Só, vamos lá. Então, para o Sócrates, aí o ser humano, né, a sua alma é a consciência. Pessoal, tem microfone aberto. Valeu. Então, é a personalidade intelectual e moral do homem, tá? Então, tinha uma pergunta lá, o que é o homem para Sócrates? O homem é esse ser que é capaz de construir uma consciência moral, de dialogar consigo mesmo, de criar, de construir a sua própria dignidade humana, tá? Então, a razão e o conhecimento para o Sócrates são importantes. E como que surge essa razão e esse conhecimento em Sócrates, né? Através daquele processo da maiêutica, que é o parto das ideias, que é o questionamento, a provocação, a busca em si mesmo, e aí fazer nascer essa ideia, tá? E aí, exatamente essa inspeção de si mesmo, essa conversa de si mesmo, que faz com que o homem, então, construa a sua própria dignidade humana, de como ele quer se apresentar para si mesmo e como que ele quer se apresentar na sociedade. E isso constitui um homem virtuoso. O que é a virtude em Sócrates? É a virtude da alma, ou seja, daquela consciência que a gente cria, né? É a ciência e o conhecimento que se manifesta como um autodomínio, porque você sabe quem é você mesmo, daí a importância do conhece-te a ti mesmo, né? Que você vai ter o domínio da razão sobre as paixões para poder viver bem. Só adicionar mais um aluno aí. Em não violência, porque você vai agir com o uso da razão e não de maneira violenta diante do outro, né? E violenta até mesmo nas palavras, porque num diálogo você não tenta persuadir os outros que nem os sofistas, né? Você não tem aquela briga violenta com as palavras, mas sim é uma conversa tentando chegar numa ideia juntos aí. E também vai agir aí a virtude, vai influenciar diretamente na liberdade, tá? Que corresponde à liberdade interior de quem você quer ser, quem você quer se constituir para poder se apresentar diante da sociedade.
E também faz parte da alma, segundo Sócrates, os vícios. O vício é por ignorância, tá? O que significa a palavra ignorância? Ignoratio, é aquele que não faz uso da razão. Então, aquela pessoa que não constitui aquele diálogo consigo mesmo, cai no vício, que nos leva ao erro, né? Que nos leva aí ao agir mal. Para falar sobre filosofia ética e moral em Sócrates e Platão, eu vou apresentar para vocês um mito do Anel de Giges, tá? Esse mito do Anel de Giges está lá no livro 2 da República, escrito por Platão, e ele conta a história de uma aula que o Sócrates deu e um diálogo com o seu aluno chamado Glauco. O que ele conta lá nessa aula, né? Então, o Anel de Giges é uma história contada por Platão no livro 2 da República para discutir se o homem agiria corretamente caso tivesse o poder de fazer maldade sem ser percebido. No diálogo do livro, Glauco discorda de Sócrates e insiste que justiça e virtude não são de fato desejáveis em si mesmas. O importante é aparentar ser um homem justo e bondoso e não é necessário ser de fato. O que isso, né, quer dizer? Para o Sócrates, o homem que constitui aquele diálogo de si consigo mesmo vai se apresentar justo não só para si mesmo, mas também perante os outros, né? Se a gente comete uma injustiça, mesmo que a gente não tenha o olhar, o julgamento dos outros, a gente não se sente bem com a gente mesmo. Já para o seu aluno Glauco, não. Ele fala que a gente só age de maneira justa e de maneira moral na sociedade, diante dos outros, porque a gente vai ser julgado. E se a gente tivesse uma oportunidade de cometer o mal, de fazer algo injusto e imoral, nós faríamos, tá? E para isso ele vai recorrer à história do Anel de Giges. Então, em apoio à sua afirmação, Glauco oferece a seguinte história que sugere que a única razão pela qual as pessoas agem moralmente é que eles não têm o poder de se comportar de outra forma, porque a gente é julgado pelos outros. Então, basta retirar o medo da punição, do julgamento, e a pessoa justa e injusta se comportará da mesma maneira, injustamente e imoralmente. E qual é essa história aí do Anel de Giges que o Glauco conta? Então, Giges era um pastor a serviço do rei da Lídia. Lídia é uma região ali da Grécia Antiga, tá? Houve uma grande tempestade e um terremoto fez uma abertura na terra no lugar onde ele estava alimentando seu rebanho. Espantado com a visão, ele desceu até a abertura, onde, entre outras maravilhas, viu um cavalo oco de bronze com portas. Giges então se agachou e viu o corpo de um homem com apenas um anel de ouro no dedo. Ele pegou o anel e voltou para a superfície. Então, com esse anel no dedo, ele foi assistir uma assembleia habitual dos pastores. O que é essa assembleia virtual dos pastores? É onde eles selecionavam algumas ovelhas para entregar para o rei, que cobrava uma parte, tá, do rebanho. E esse rei era extremamente corrupto na história. Então, ela se realizava todos os meses para informar ao rei o estado dos seus rebanhos. Tendo ocupado o seu lugar no meio dos outros, o Giges virou sem querer o engaste do anel para o interior da mão. Como assim? Aqueles anéis que tem a pedra em cima, ele foi lá e virou para dentro da mão, tá? E aí, imediatamente, ele se tornou invisível aos seus vizinhos, que falaram dele como se ele não se encontrasse ali. Assustado, ele apalpou novamente o anel e virou o engaste para fora e tornou-se visível. Logo em seguida, ele repetiu a experiência para ver se o anel tinha realmente esse poder, e reproduziu-se o mesmo prodígio. Virando o engaste para dentro, ele tornava-se invisível, e para fora, visível. Assim que teve certeza de que isso acontecia, ele conseguiu juntar-se aos mensageiros que iriam conversar com o rei. Chegando ao palácio, ele seduz a rainha, conspira com ela a morte do rei, mata-o e obteve, assim, o poder. Tá? Então, o que o Glauco quis contando essa história aí, né? Só mudar aqui para pegar um. Para o Glauco, pessoal, só um minutinho, aqui, né? Que acho que eu fiz caca. Não era para entrar no link ainda. Vamos lá. Então, segundo o Glauco, esse aluno do Sócrates... Pessoal? Você pode repetir para mim o que era a alma para o Sócrates? Porque eu não consegui ouvir. Eu estava esperando você parar de contar para perguntar. Ah, claro, eu volto lá no slide. Peraí, deixa eu dar o pause aqui no vídeo que a gente vai assistir. Peraí. Calma. Pronto.
A alma para o Sócrates é a nossa alma racional. Ela é capaz de criar as nossas virtudes, né? E o que são essas virtudes? Elas são criadas naquele diálogo de si consigo mesmo, tá? Que é o agir corretamente na sociedade. Porque você não age só por obrigação, segundo Sócrates, né? Você não age corretamente só porque você vai ser julgado, mas você age corretamente porque você quer ser digno perante si mesmo, tá? Tá, Sora, obrigada. De nada. Só dar uma olhada aqui no chat. Ô, Luísa, não tem problema, depois eu pego o endereço do IP e passo para a turma da informática. A gente já pegou 3 intrusos em aula aí de fora, lá em Osasco, a gente pega mais um, não tem problema, tá bom? Depois eu passo para a turma da informática. Bom, turma, então voltando aí para a história do anel de Giges, né? Segundo o Glauco, esse aluno do Sócrates, se a gente tivesse, então, a oportunidade de se tornar invisível, a gente agiria invisível. E na história é interessante, porque o Giges é um pastor super correto, moralmente usado. Tudo bem, Gabriel, mas a gente consegue pegar pelo endereço do... Então é bem estranho usar seu e-mail, né? Tá, mas a gente pega pelo endereço do IP depois, relaxa. Bom, voltando para a história aí. Então, o Giges era um pastor extremamente honesto, extremamente correto, e aí, na primeira oportunidade, como ele não vai ser julgado pelo olhar dos outros, né, ele está invisível, ele acaba cometendo um crime, que é matar o rei e tomar o poder, né? Então, segundo o Glauco, esse aluno do Sócrates, a gente só age corretamente porque existem o olhar dos outros, porque os outros vão nos julgar. Para o Sócrates, não, através dessa alma racional que você acabou de perguntar, né? A gente constitui aquela dignidade humana, se apresenta moralmente correto e digno para a gente mesmo e se apresenta assim na sociedade. O próprio Sócrates tem um diálogo dele também, que ele fala que se a gente comete um crime e que ninguém esteja vendo, né, só a gente sabe que a gente cometeu aquele crime, na hora de realizar aquele diálogo, que a gente coloca a cabeça no travesseiro e começa a conversar com a gente mesmo, vai ser um diálogo entre o seu eu e o seu eu criminoso. Não vai ter harmonia, né, nesse diálogo, porque você sabe que você fez o erro. Se você não consegue se apresentar de maneira harmônica e digna nem para si, você também não consegue se apresentar de maneira harmônica e digna na sociedade. Então, para o Sócrates, essa alma racional, essa capacidade de diálogo de si consigo mesmo que constitui a nossa dignidade. O Glauco discorda, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Turma? Não. Ok, ótimo. Tá. Então, eu vou colocar para vocês um link. Tá. Ó, então seu som tá cortando aí, a sua internet, tá? Ó, então seu som tá cortando Eu aí. não entendi Ixi, ó, escreve direito no chat, não dá para o mito ouvir. do anel. O mito do anel? Tá. Então, o mito do anel de Giges é uma história que o Glauco, esse aluno do Sócrates, usa, né, para poder mostrar que se a gente tivesse a oportunidade de ser invisível, de não ter o julgamento do olhar dos outros, a gente agiria de maneira imoral e injusta. Então, Giges é um pastor extremamente honesto, que ele tá lá com as suas ovelhas, pastoreando, e aí cai um raio, abre uma fenda na terra, e aí ele vai ver o que é aquela fenda, principalmente se você pensar dentro do contexto da mitologia grega, que era muito ligada aos deuses, né? Então ele vai lá ver o que era aquela fenda. E aí ele descobre que dentro da fenda tem um cavalo oco, e dentro do cavalo tem um homem morto já, um cadáver, com um anel de ouro no dedo. Ele pega esse anel, e aí ele vai lá para a reunião dos pastores, que eles estão separando, né, a quantidade de ovelhas que eles vão enviar para o rei. E aí ele percebe, então, que virando o anel ele se torna invisível e desvirando ele se torna visível. E como o rei é extremamente corrupto, ele usa, né, esse meio dele de se tornar invisível, achando que ele vai cometer algo bom para todos, né, que é matar o rei, seduzir a rainha e tomar o poder. Aí ele resolve, então, ele mesmo fala, não, deixa que eu levo essas ovelhas para o rei. Aí ele vai lá, se torna invisível, mata o rei e toma o poder, né? Só que esse anel tem também a ideia de mostrar aí que se você tiver a oportunidade de agir de maneira imoral e injusta, você vai agir, mesmo que seja para o bem de todos, né? No caso ali, Giges, matar é sempre matar, não importa
se está fazendo bem para todos ou não. É uma maneira injusta e imoral de você conquistar o poder e enganar o outro. Então, o Glauco usa essa história do mito de Giges para mostrar para o Sócrates que o Sócrates está errado, né? Que a gente só age de maneira justa e moral na sociedade porque a gente tem o julgamento dos outros. Enquanto para o Sócrates, não. Essa nossa alma racional é capaz de construir as nossas virtudes e a nossa dignidade humana através do diálogo de si consigo mesmo. Então, são duas ideias opostas, ou nenhuma, não estou dizendo que uma é mais certa que a outra, uma é de Sócrates e outra é do Glauco, né, que é um aluno de Sócrates, mas que ele tenta aí contestar as ideias do professor, entendeu? E aí, através do processo da maiêutica, o Sócrates vai construindo no Glauco essa ideia de justiça e moral. Deu para entender? Ok, Otto? Otto? Bom, acho que a internet dele deve ter caído e eu falei tudo isso, mas vai ficar gravado, qualquer coisa ele assiste depois. Pessoal, eu vou colocar para vocês aí no chat um link, que é uma releitura, tá, do Anel de Giges, feita pelo Fábio Braza, que é um rapper, né? Ele aplica essa ideia no mundo contemporâneo, tá, do Anel de Giges no mundo contemporâneo. São 3 minutinhos aí de uma animação que ele fez e que vale a pena vocês assistirem aí. Eu não vou transmitir via Meet, porque fica cortando o som. Então, eu vou pedir para vocês desligarem o microfone e todo mundo acessar aí o link que eu passei para vocês, tá? Em 3 minutos aí a gente volta. Dá uma olhada aí que eu estou assistindo aqui também. E aí, pessoal, terminaram? Tá,
esperar mais um tempinho, então. Tem gente que já terminou, tem gente que ainda não. Terminei aí. Isso era uma musiquinha mó boa. Boa, né, Julia? Não, e o clipe é muito bom, muito bem feito, né? Terminaram, pessoal? Tá. Então, o Fábio Braz, ele faz diversos clipes aí, né? Enquanto a galera tá terminando aí, diversos clipes fazendo críticas, né? E ele usa muita filosofia e sociologia também. Então, eu acho que são vídeos aí que vale a pena vocês assistirem depois, tá? Só esperar a turminha terminar que eu já falo sobre ele, pessoal. Bom, vamos lá. Gostaram, turma? Quem já terminou aí? Sim, eu já volto isso, Maria Clara, tá? Que bom que vocês curtiram, turma. Então, o Fábio Braz, ele pega, né, a ideia do anel de Giges e ele aplica no mundo contemporâneo. Tem duas coisas ali que eu acho bem bacana a gente reparar. O primeiro é como que o homem usa o anel para botar fogo numa comunidade, né? Então, ele primeiro vai lá e comete o mal, e aí depois, para poder ganhar fama e sucesso, que é a vontade de vários aí, ele se torna visível, vai lá e acaba salvando várias pessoas para sair nas mídias aí, né? Tipo, olha, eu sou o herói, sendo que ele mesmo que cometeu o crime, né, de maneira invisível. E uma coisa bacana, que eu acho que é do Fábio Braza, ele transforma a ideia do anel de Giges, agora não é mais um anel, é o celular, né, porque nas mídias sociais a gente não mostra quem a gente é realmente, é como se a gente ganhasse uma certa invisibilidade, né, quando a gente está no meio social mesmo, presencialmente, nós somos outros, né, então ele transforma aquela ideia do anel de Giges no mundo contemporâneo. Isso, turma, serve para vocês começarem a perceber também como que algumas ideias da filosofia podem ser aplicadas e devem ser aplicadas em temas de redação, tá? Para construir críticas sociais, tem diversos temas aí que dá para a gente usar. O próprio mito da caverna já foi tema de redação. E dá para vocês usarem, por exemplo, fake news, que a gente só tem contato ali com a aparência, com o óbvio, e não vai buscar, com o uso da razão, a verdade que está por trás daquela notícia, né? Se ela vai verificar se ela tem veracidade ou não, tá? Então, são coisas que vocês começam a perceber que dá para a gente usar para construir críticas, para usar para temas de redação, em outras disciplinas também, tá bom? Então, só para finalizar a fala do Glauco, e aí eu falo de novo, Maria Clara, a diferença do Sócrates e do Glauco, tá? Então, eu vou finalizar os slides lá, terminar de compartilhar, só para finalizar a história do Glauco. E ele termina da seguinte maneira. Compartilhou aí, pessoal? Foi? Primeiro ano? Foi, senhor, foi. Valeu. Então, só para finalizar, como ele fecha, né, a história do mito de Giges, o Glauco, não o Sócrates, tá? Fala o seguinte: agora suponha que existem dois anéis desta natureza, e o justo recebesse um e o injusto outro anel. É provável que nenhum fosse de caráter tão firme para perseverar na justiça e para ter a coragem de não se apoderar dos bens de outra pessoa. Afinal, ele poderia tirar sem receio o que quisesse dos mercados e lojas, introduzir-se nas casas para se unir a quem lhe agradasse, matar uns, libertar outros da prisão e fazer o que quisesse, tornando-se igual a um Deus entre os homens. E essa questão de se tornar um Deus entre os homens é uma questão constante ali para os gregos antigos, tá? Então, isso é uma grande prova de que ninguém é justo por vontade própria, mas por obrigação, não sendo a justiça um bem individual, visto que aquele que se julga capaz de cometer a injustiça, comete-a. De fato, todo homem pensa que a injustiça é individualmente mais proveitosa que a justiça, e pensa isso com razão, segundo os partidários desta doutrina. Pois se alguém recebesse a permissão de que falei e jamais quisesse cometer a injustiça, nem tocar nos bens de outra pessoa, pareceria o mais infeliz dos homens e o mais idiota, aquelas que soubessem da sua conduta. Em presença uns dos outros, iriam elogiá-lo,
mas para se enganarem mutuamente e por causa do medo de que tornarem vítimas da injustiça. Eis o que eu lhe tinha para dizer sobre o assunto. Então, só para finalizar já a nossa aula, dentro da própria pergunta que a Maria Clara colocou aí no chat, né? Para o Glauco, então, as pessoas agem de maneira justa e moral na sociedade porque elas estão sendo observadas, porque elas estão sendo julgadas, e não porque ela realmente quer. Porque se ela tivesse a oportunidade de roubar, matar, de ter aquilo que ela tem desejo, ela faria. Essa é a visão do Glauco, tá? Que a gente só é justo porque a gente tem o julgamento dos outros. Para o Sócrates, que dentro da pergunta que a Maria Clara colocou a diferença, para o Sócrates, não. Nós somos justos e morais porque a gente tem uma alma racional e é com essa alma racional que a gente constrói a nossa consciência moral e constrói também a nossa dignidade através daquele diálogo de 2 em 1. Então, a gente quer se apresentar de maneira digna, não só para a gente mesmo, naquele diálogo que a gente faz com a gente mesmo, sem ter um peso na consciência, mas a gente quer também se apresentar de uma maneira digna para a sociedade. Então, a gente comete, segundo Sócrates, a gente comete a justiça e age moralmente correto porque a gente deseja, parte de nós, essa liberdade, tá? Pessoal, deu para entender a aula, a história e o contexto da aula de hoje? Sim? Ok. Tem alguma dúvida aí sobre a questão do mito da caverna, aparência, essência, que é a matéria da prova da próxima, né, terça-feira, aí, dia 16? Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, é só escrever lá no Moodle que eu respondo para vocês. Pode falar, Carol. Vai cair tudo sobre Sócrates e Platão, é isso? Sim. Mas não vai cair os sofistas. É que faz parte, né, Carol? Também os sofistas ali, daquela briguinha de Sócrates com os sofistas, tá? Mas cai muito, principalmente em vestibular, o mito da caverna, tá? Então, diversas questõezinhas eles estão tratando a questão do mito da caverna, que vocês precisam de ter claramente aí a diferença entre o lado de dentro da caverna e o lado de fora da caverna, né? Dentro, aparências, sombras, aquilo que a gente aprende pelos sentidos, tá? E aí fora, aquilo que a gente aprende através do uso da razão, luz, essência, verdade. Essa distinção tem que estar bem clara aí para vocês. Ok, obrigada. Bom? Pessoal, Sora, opa, pode falar, Maria Luísa. rápido, eu só queria perguntar, a prova dissertativa ou são testes? Testes, 10 questões de testes. A parte de questões de dissertativas a gente já fez juntos naquela aula lá, tá bom? Ok, obrigada, Sora. Nada. Turma, então qualquer dúvida é só escrever no Moodle. Eu não vou... O Rally, não coloquei nenhuma questão de ética e moral, mas faz parte de tudo aquilo que a gente já viu, né, dentro daquele contexto. Eu não coloquei nenhuma questão específica do Anel de Giges. É que eu gosto bastante dessa história para explicar ética e moral também, acho que ela fica bem clara, né. E não significa que um esteja certo ou errado, eu mostrei para vocês os dois lados, para vocês pensarem um pouquinho. Será que a gente age de maneira correta porque a gente quer? Ou será que a gente age de maneira correta porque a gente é julgado? Né? Então é bacana a gente ter essas duas visões aí para poder pensar um pouco e também usar como ferramenta na nossa prática e também nos temas de redação que surgirem por aí, tá? Pessoal, então eu vou encerrar por aqui a aula. Se tiver mais alguma dúvida, eu tô aqui. Sério, Breno? Como que seria para você? Já que os dois estão errados. Breno? Gostei da sua ideia, fala aí. Ah, fiquei curiosa agora qual que é a visão do Breno. Tá, então escreve aí pra gente, eu fiquei curiosa. Sempre bom ouvir novas ideias. E qualquer dúvida, escreve. Tchau, tchau, Henrique. Tchau, Sora, obrigada pela aula. Tchau, Sora. Obrigado. Não sei se eu estou travando. Se estiver travando, desculpa. Imagina. Tchau, Sora. Beijos pra você. Tchau, tchau, turma. E eu tô curiosa aqui para saber a ideia nova aí. Do Breno. Tô esperando sua resposta, Breno. Tchau, Renatinha.
Vou parar a gravação agora, enquanto isso eu vou esperar a resposta do Breno.